Olá pessoal, tudo bem? Vem cá, vocês já ouviram falar em ciclos do Bitcoin? Então, isso é um assunto muito importante para quem quer investir no ativo. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, chega mais e seja bem-vindo ao Digimundo. Pessoal, tudo tem um ciclo, né? As estações do ano, geralmente existe ali o ciclo de alta, o ciclo de baixa nas operações e o Bitcoin não é diferente, tá? Só que existe uma fase aí que não é Game of Thrones, né? Mas o inverno cripto é uma coisa complicada, né? Quem é que nunca, quem é que investe no ativo não fica com medo aí quando ouve que o inverno está chegando. Mas em compensação também fica super feliz ao saber que a fase do inverno cripto está acabando, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto agora, tá? Então, segundo aqui o site XP Educação, os ciclos Bitcoin seguem um padrão. Saiba como eles funcionam. Então, eu vou me apegar aqui às fases do halving que desencadeiam o ciclo do Bitcoin, tá? O halving do Bitcoin é um acontecimento que ocorre a cada 4 anos, tá, pessoal? É igual a Copa do Mundo. Eu já falei um pouco sobre isso aqui em vídeos anteriores, que a cada 4 anos, o minerador, aqueles que validam os nós da rede Bitcoin, eles ganham uma recompensa em Bitcoin por validar, né, cada bloco novo na rede. E a cada 4 anos, essa recompensa em Bitcoin ela cai pela metade. É o sistema anti-inflacionário do Bitcoin. Só que isso daí se reflete no ciclo do Bitcoin, reflete, tem consequências dentro do ciclo do Bitcoin, é o que eu vou tentar mostrar para vocês agora aqui. Então vamos lá. O Bitcoin ele passa por várias fases, né, após o halving. Então tem a fase da acumulação, acontece no período de transição entre o ciclo antigo e o novo ciclo, tá? Essa fase costuma ser o período de baixa no mercado, onde muitas pessoas conseguem comprar o ativo a um preço abaixo da média, tá? Logo em seguida vem o bull market, tá? Que é aquele estouro de preço. Nessa fase acontece o aumento de preço do Bitcoin, o que atrai novos investidores interessados nos altos ganhos que podem obter. Ao contrário dos novos investidores, alguns mais experientes percebem a euforia em torno dos bitcoins e começam a vender as suas moedas do bull market, tá? Então, aquela galera que compra num valor bem mais acessível, quando eles veem que acontece aquela euforia, eles começam a efetuar os seus lucros, já sabendo o que vem pela frente, tá bom? Então vamos lá, a distribuição. Logo após os antigos investidores começarem a vender os seus bitcoins aos investidores que estão chegando, o preço da moeda se estabiliza e o lucro começa a ser menor, ou seja, tem a euforia e o desgaste que a gente chama da subida. Aí menos pessoas passam a comprar e tende a dar uma desacelerada. Isso é seguido de uma correção de preço, tá? E aí vem o bear market, tá? Ao perceber a redução nos lucros, os novos investidores começam a vender as suas moedas. Dessa forma, o mercado do Bitcoin cai ainda mais e o prejuízo é grande para aqueles que se desesperaram e venderam as suas moedas nessa fase de baixa. Ou seja, a moeda tende a vir a correção e a gente sabe que quando existe uma alta muito forte, a correção também é forte, tá? E as pessoas geralmente se desesperam com esse período daí. E aí vem a última fase do ciclo, que é a consolidação. Por fim, o Bitcoin passa por uma fase de tendência lateral, onde se mantém mais estável até o próximo halving acontecer. Geralmente essa fase dura cerca de 2 anos, tá? Então, após uma alta desenfreada, um bull run, vem o bear market, tá?
e após o bear market o preço tende a se consolidar dentro de uma faixa de valor. Então, geralmente, esse bear market, né, essa consolidação após o bear market, ela não chega a bater ao último topo histórico do último halving, tá? Nós estamos numa exceção, por quê? Porque veio pandemia, houveram aí diversos fatores que influenciaram diretamente no preço do Bitcoin, e não só do Bitcoin, né? Ações, enfim, o mundo inteiro teve lá a sua repercussão. E dessa vez nós estamos com o valor do último pico histórico, tá? Se a gente for olhar rapidamente o gráfico, nós vou botar no gráfico semanal. Nós podemos ver que o último topo histórico lá em 11 de dezembro de 2017, aqui é semanal, né? Então a semana começou em 11 de dezembro. E nós estamos exatamente nessa zona de valor, que hoje está sendo um suporte para a gente, tá? O Bitcoin nesse momento está valendo 20.095 dólares, tá? E olha que interessante, ele está formando um fundo duplo. Normalmente, tá? Fundo duplo é sinal de uma alta. Nós temos que aguardar, aqui é o gráfico semanal, tá bom? Então, o período de cada candle desse daí é de uma semana. Nós temos que aguardar, fechar mais 2, 3 semanas aí para a gente ver realmente se vai se consolidar esse fundo duplo aqui, tá bom, pessoal? E aí, já aqui no site Foxbit, eu achei interessante aqui e destaquei uma parte da matéria e está aqui: como aproveitar os ciclos do Bitcoin. Tenha medo quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando eles estão com medo. A frase de Warren Buffett resume a estratégia de muitos investidores que se aproveitam dos ciclos do Bitcoin. Cara, olha que maravilha, não tem nem o que falar, não tem nem o que comentar. O cara é conhecido aí como o maior investidor, né, do mundo, é uma lenda. Então a gente tem que aprender com quem é grande. A gente tem que olhar e se espelhar em quem obteve sucesso, né? E aí, essa notícia da Investing saiu ontem, tá? Bitcoin a meio caminho do halving. Entenda possíveis impactos no ciclo de 2024. Nessa terça-feira, dia 5, precisamente às 7 horas e 23 minutos do horário de Brasília, a rede de Bitcoin minerou seu bloco de número 735 mil. Embora a mineração de blocos seja um ato banal no Bitcoin, o bloco em questão marca exatamente a metade do atual ciclo de halving. Ou seja, nós estamos caminhando para os últimos 2 anos desse ciclo, tá? Então, a gente viu lá no início do vídeo, a gente está num período aí de recuperação, tá? Historicamente falando, não quer dizer que só porque já aconteceu em diversos outros ciclos que esse obrigatoriamente vai acontecer. Mas a gente tem que olhar para trás, entender o que já aconteceu, né? Para entender o presente também e se preparar para o presente. Então, nada melhor do que estudar a história do ativo para a gente entender um pouco e medir ali os nossos próximos passos, tá, pessoal? E tá aqui. Bitcoin retoma 20 mil dólares com otimismo acerca do afrouxamento do aperto monetário global. Dados macroeconômicos mais fracos podem sinalizar um novo rumo para a política monetária contracionista do Banco Central dos Estados Unidos. Então, está tendo um mercado favorável, né? Está tendo um movimento favorável no mercado para investidores nas criptomoedas. Então, o mercado de criptomoedas opera em alta hoje, com o Bitcoin retornando ao patamar dos 20 mil dólares. O movimento acompanha o desempenho das bolsas de valores e acontece em meio a um otimismo de afrouxamento da política monetária do Federal Reserve. Então, as coisas
tendem a ficar melhores justamente no momento crucial do ciclo do Bitcoin. Então, vamos começar a observar que pode ser que venha coisa boa por aí, tá? A gente tem que ficar sempre atento, eu já falei em vídeos anteriores ao problema do Credit Suisse, que pode respingar sim nas criptomoedas, mas a gente não pode deixar de ficar otimista da fase do ciclo atual do Bitcoin, tá? E dentro dessa atual fase do Bitcoin, eu separei aqui uma matéria da Invest. Quais as melhores criptos para ficar de olho em outubro? Gente, o Bitcoin é a maior moeda, tá, em circulação, a maior moeda digital no mundo. A segunda maior é a Ethereum, tá bom? E as demais moedas, né, chamadas então altcoins, elas tendem a desvalorizar muito quando o Bitcoin cai de preço e elas tendem também a valorizar muito quando o Bitcoin sobe. Então, dentro desse período atual, onde o Bitcoin pode se valorizar de forma muito forte, é interessante a gente ficar de olho também nas altcoins para fazer um lucro mais rápido. Entendo. Tenham cuidado ao operar com altcoins, tá? Elas são muito estáveis. Então, vamos lá. De acordo com o site, eles separaram aqui a primeira moeda, né, o Bitcoin. A segunda moeda é a Ripple. Gente, eu não gosto muito da Ripple, não. A Ripple vai na contramão do propósito das criptomoedas. Basicamente, ela foi feita para ser adotada pelos bancos, tá? Mas é inegável que ela teve uma desvalorização muito grande, tá bom? E ela está num ótimo momento também para você negociar. Olha a informação. O token da Ripple, empresa que desenvolve tecnologia para o sistema financeiro tradicional, foi o grande destaque de setembro, alcançando 49% de valorização. Olha só, setembro, que foi um mês complicado, a Ripple subiu 49% do seu valor. Tá? Então, isso tá, ela também tende a seguir ali o movimento do Bitcoin. Vamos ficar de olho. Ela já começou um movimento otimista. Tá? A Cosmos, uma outra altcoin que teve uma valorização interessante em setembro foi a Atom, da rede blockchain Cosmos, que avançou 10% no mês e 58% no trimestre. Então, quem comprou aí há 3 meses atrás teve uma valorização de 58%. Vale a pena ficar de olho também. A Tilis, tá? A Tilis, olha só isso. Ela serve como uma espécie de certificado digital de sócio torcedor de times de futebol, tá? Ela saltou quase 140% no trimestre e subiu 11% só em setembro, tá? Fica de olho. Algo, não vou saber ler isso aqui não. Ela valorizou, vamos lá. Ela promete ser um dos principais ativos do mercado cripto até o final do ano, também na estreia da Copa do Mundo de Futebol. Segundo o presidente da Coinext, o token valorizou 23% em setembro. Tá? A Chainlink. A Chainlink é uma das altcoins que estão sendo apontadas como boas alternativas nesse momento de lateralização do mercado de criptomoedas. Aponta Ribeiro, nos últimos 30 dias, o ativo teve valorização de 14,52%. Para outubro também é esperado uma boa performance, uma vez que, segundo dados da Whale Estates, citado por Ribeiro, Link está entre os 10 tokens com os grandes investidores, as baleias, ou seja, aqui ele ainda está explicando o motivo, né? Ele está dizendo que as baleias começaram a acumular a Chainlink. Isso vai deixar o ativo mais escasso no mercado, né? E se as baleias estão comprando é porque, com certeza, eles sabem de algo a mais, eles sabem que vai valorizar e fica mais uma dica, né? Como eu falei, a gente vai seguindo os grandes players. E aí tá a dica de 6 moedas para ficar de olho
nesse próximo ciclo aí do Bitcoin, onde a gente pode obter lucros exorbitantes, tá? Juntado, e olha só, outubro já é um mês naturalmente bom, historicamente bom para o Bitcoin, tá? Desde que o Bitcoin foi criado, só 2 anos em que o outubro não foi um mês muito legal para o Bitcoin, tá bom? Então, historicamente, outubro é sempre positivo, do mesmo jeito que fevereiro é. Fevereiro também, historicamente, é um mês onde a valorização é muito boa, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o ciclo do Bitcoin, tá? O inverno pode ser que esteja acabando finalmente. Fica a dica das moedas que vocês podem obter um bom lucro aí, um investimento mais a médio prazo, tá? De curto a médio prazo. E fica a dica, comprar Bitcoin é sempre um bom investimento, tá? E o preço está em promoção. Vamos comprar, mas não vamos pensar no agora. Vamos pensar daqui a 5, 6, 10 anos. E aí vocês vão ter literalmente aí uma recompensa muito agradável quando vocês forem trocar os seus bitcoins pelo dólar ou pelo real. Tá bom, pessoal? Fica um abraço. Se vocês gostaram do vídeo, peço por favor, curtam, comentem, se inscrevam no canal. Se tiver algum tema que vocês querem que eu aborde aqui, por favor, comentem, peçam e bora para cima.